Olá, estamos aqui hoje para mais um DBcast. Hoje eu quero falar com vocês sobre como construir relações saudáveis usando a inteligência emocional. Uma coisa muito séria que acontece com muitas pessoas são as questões de abusos emocionais. Só que como isso é muito pouco falado, muitas pessoas não têm consciência de que estão sendo abusados emocionalmente. Todo abuso, ele não começa com agressões físicas, ele começa com abusos emocionais. Quando as pessoas começam a denegrir a sua personalidade, a sua identidade, quem você é, para baixar a sua autoestima. Isso acontece tanto em relações familiares, em relações profissionais, em relações afetivas e até em relações de amizade também. E é muito importante trazer esse tema para que vocês tenham conhecimento dos tipos de abuso emocional que existe hoje. Não só hoje, mas sempre existiu, mas hoje é um assunto mais comentado, mais falado. O abuso emocional, ele começa quando a pessoa começa a tentar deixar você confuso de quem você é. Qualquer coisa que as pessoas falem que você é burra, que você está querendo aparecer, que você está se mostrando demais, falar das roupas que você usa, dizer que você está se intrometendo em áreas em que você não deve se intrometer, sendo que você está só fazendo a sua parte, fazendo o seu trabalho ou fazendo a sua parte dentro das relações. Ofensas, palavras que descaracterizam quem você é, que tiram a sua personalidade. As pessoas que querem mudar a sua forma de se vestir, de ser, de pensar, de agir, estão abusando da sua pessoa emocionalmente. Porque nós somos seres livres, nós podemos fazer tudo aquilo que nós nos sentimos bem fazendo, desde que a gente não invada o espaço do outro. E nós precisamos desmistificar aqui algumas coisas, porque quando você está falando profissionalmente, você tem as suas atribuições. E dentro das suas atribuições, você tem resultados para serem atingidos. Só que você não é obrigado a fazer as coisas do jeito que outras pessoas querem que você faça, desde que você entregue o resultado no prazo estipulado. Isso é o que nós chamamos de meta. É te trazer um resultado esperado com um prazo para que isso aconteça. O desenvolver das tuas atividades precisam que você tenha as habilidades e competências para aquele cargo, e dentro desse cargo você precisa ter liberdade para exercer as suas atividades, para se comunicar com quem você precisa se comunicar para que as suas atividades tenham resultados. Dentro de uma relação afetiva, precisa existir a reciprocidade, o respeito, os limites. Dentro de uma relação familiar, os nossos pais são as pessoas que nos treinaram para a vida. Mas a partir do momento em que existem xingamentos, agressões verbais, físicas, isso já passa a ser um abuso. Querer trancar você dentro de casa, querer impedir que você exerça a sua liberdade de ir e vir. Se você é maior de idade, você tem essa liberdade, esse direito de ir e vir. E ninguém pode te impedir. Se tiver alguém que esteja, desde que você seja dependente, que você tenha a sua condição de se manter, de ir e vir por sua condição própria, ninguém pode te impedir. Agora, se você é dependente do dinheiro de alguém, do recurso de alguém, aí essa pessoa tem a liberdade de te dizer não. Então, precisamos entender tudo isso. E existem muitas pessoas que são abusadas dentro das suas relações familiares e elas sofrem quando vão para o mundo externo, porque elas não sabem se autodefender,
Elas são pessoas que foram muito castradas, muito limitadas, tiveram a sua liberdade suprimida e elas têm dificuldade em se relacionar com outras pessoas, em se colocar diante daquilo que precisa, em se posicionar, em dizer não para outras pessoas. E é preciso a gente entender muito bem sobre isso, que isso faz com que muita gente entre em relacionamentos afetivos tóxicos e se mantenha lá. Tenha dificuldade de sair. Porque, às vezes, a pessoa foi tão abusada dentro do seu sistema familiar que ela entendeu que o abuso é amor. Para ela, aquela forma de ser maltratada, porque é o que ela aprendeu dentro do sistema familiar dela, se torna algo comum. E ela aceita que outras pessoas façam isso também. Por isso que quando a gente vê uma pessoa dentro de uma relação afetiva abusiva, é tão difícil a gente fazer com que aquela pessoa saia dali. Porque ela tem questões inconscientes que ela atribuiu ao amor. Porque as pessoas que deveriam protegê-la, cuidar dela, não fizeram isso e muito pelo contrário, a maltrataram. E ela se prendeu àquela característica negativa de amor. A neurociência diz que nós temos 60 mil pensamentos por dia. Desses 60 mil pensamentos, 80% deles são negativos e só 20% positivos. Isso já é um número bem expressivo. E só que nós precisamos entender o seguinte, que nós precisamos nos trabalhar para sermos seres mais positivos. Quando a gente começa a entender que nós viemos de um Brasil colonizado, de um mundo que teve guerras, onde as pessoas tinham poucas possibilidades de avançar em suas vidas, de se colocar, a gente vê muitas vezes de sistemas familiares onde as mulheres, principalmente, eram obrigadas a aceitar os machismos, os abusos, se manter em relações que não eram boas para elas, onde o homem traía, enganava, mentia, e as mulheres eram obrigadas a ficar ali porque elas eram sustentadas por esses homens. Só que hoje, nos dias atuais, muitas coisas foram mudando. E aqui eu não quero falar dessa questão de empoderamento negativo, tóxico, mas sim de você resgatar o poder da sua vida, de você entender que muitas dores, traumas, feridas emocionais que você carrega vêm de um sistema familiar doentio. Mas não é porque as pessoas eram más, é porque elas aprenderam a ser daquela forma de acordo com que elas foram tratadas. Mas nós podemos mudar tudo isso através do cuidar do nosso emocional. Através de olhar para todos esses traumas, feridas e dores que nós trazemos do nosso sistema familiar e daquilo que nós vivenciamos e trabalhar isso dentro de nós. Só que muitas vezes a gente não trabalha essas questões por falta de consciência. Eu vejo muitas pessoas que acham que tá tudo bem, a vida é assim mesmo. Ah, mas todo mundo sofre. Ah, mas não existe vida perfeita. Realmente não existe vida perfeita, mas nós não viemos para esse mundo para sofrer. Nós não viemos para esse mundo para aceitar uma vida ruim. Nós não viemos para esse mundo para aceitar viver de qualquer jeito. Uma vida de qualidade é uma questão de construção. Da tomada de consciência que existem essas questões dentro do nosso sistema familiar e dentro do nosso inconsciente também, de tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu, e nós podemos trabalhar isso dando um novo significado e buscando construir uma nova vida. E eu quero aqui contar para vocês a história de uma mentorada minha que vem de uma família tóxica, que vem de uma família onde os pais fazem meio que o papel de criança e querem explorá-la, financeiramente falando. E fazem chantagem se ela não der dinheiro para eles.
E o que eu digo para ela sempre é o seguinte: a resposta é não. Você não tem obrigação de sustentar os seus pais. Você precisa primeiro construir uma vida para você. Os seus pais, eles têm que construir uma vida para eles, porque eles estão em idade ativa, eles estão em idade de trabalhar e eles precisam desenvolver o seu papel de adulto. Só que você não é a mãe dos seus pais. Você não treinou eles, você não tem que dizer para eles o que eles fazem ou não. Porque os nossos pais, eles são maiores do que nós. Nós viemos depois, nós somos frutos. Imagina se você tivesse que... Você é um fruto de uma árvore que já está lá há 1000 anos e que já deu vários frutinhos. Se você tivesse que ensinar essa árvore a ser árvore, não faz sentido. Você só é um fruto. Essa árvore já existe há muito tempo. Os nossos pais, quando nos tiveram, quando permitiram que nós viéssemos ao mundo, quando disseram sim para a nossa vida, eles já existiam e eles já eram adultos, porque somente adultos já eram crianças. E nós não temos nenhuma responsabilidade de assumir o papel que os nossos pais devem assumir. Só que, infelizmente, muitos de nós tivemos que nos tornar adultos para suprir o papel de pais infantilizados. E nós ocupamos o lugar errado na família. Nós ocupamos o lugar de pai ou mãe dos nossos pais e nós tentamos salvá-los. Só que isso faz uma bagunça muito grande na nossa vida, na nossa energia e em tudo aquilo que nós fazemos. Porque muitas vezes a nossa falta de resultado vem dessa tentativa de salvar os nossos pais ou da fidelidade de achar que nós não podemos ter mais do que os nossos pais tiveram. Que nós não podemos construir uma vida nova e diferente, uma vida de prosperidade, de abundância, de felicidade, porque os nossos pais não tiveram esse tipo de vida. E isso tudo também é ato inconsciente. Só que nós, como adultos, fomos treinados pelos nossos pais. E a forma de honrar pai e mãe, porque honra não tem nada a ver com amor e nem com convivência, é dando certo na vida, é prosperando, é crescendo, é cuidando da nossa própria vida, construindo a nossa própria família. E deixa eu te falar uma coisa, por muito tempo eu estive no lugar errado, dentro do meu sistema familiar, por causa de uma culpa que eu carreguei por muito tempo pela morte do meu pai. Isso foi algo que prejudicou muito a minha vida, em todos os aspectos. E quando eu comecei a tomar consciência disso, foi o dia em que eu fui diagnosticada com burnout, já no nível grave. E eu estava tão cansada de carregar todos aqueles pesos que eu fui abandonando áreas da minha vida que eu não sabia como lidar com elas. Eu fui deixando para trás. E eu fui me apagando cada vez mais. Você imagina? Você está num lugar, numa casa muito grande, você ir apagando alguns cômodos e simplesmente esquecendo que aqueles cômodos existem. E tudo foi ficando escuro na minha vida. Até chegar um ponto que eu já não tinha mais satisfação nem prazer. E tudo aquilo que eu tentava fazer dava errado. E para todos os lados que eu tentava ir, dava errado. E eu encontrava pessoas que me maltratavam. E eu aceitava aquilo, até chegar um ponto em que eu não aguentava mais e que eu dizia assim, eu não mereço isso, eu vou sair daqui. Só que eu saía de um lugar e ia para outro, e eu encontrava pessoas que me tratavam da mesma forma, e tudo acontecia de novo e de novo. Porque eu não sabia lidar comigo, eu não sabia como eu funcionava. Eu mesma não me amava, não me respeitava, não me valorizava. E isso foi algo que eu tive que pagar um preço muito alto. A minha vida não ia para frente, as coisas não andavam. E eu sentia tanta dor que chegou um ponto que eu falava assim,
eu chorava, às vezes eu dizia assim, Deus, eu não nasci para isso, não é possível que você me criou para ter esse tipo de vida. Tamanha era a minha infelicidade, só que eu me sentia como se eu estivesse num labirinto, batendo em cada parede ali e não conseguisse achar a saída daquele lugar. E foi um período que foi muito difícil para mim. Só que as coisas só pioravam. Quanto mais eu tentava fazer algo para sentir menos dor, parece que eu batia em mais paredes ainda. Mas quando eu fui para o mundo do desenvolvimento humano, eu comecei a entender que essas coisas aconteciam comigo por algumas razões. Primeiro, eu não sabia me respeitar, eu não sabia me valorizar, eu não sabia colocar limite, eu não sabia o que fazer, eu não sabia viver. Para ser bem honesta com vocês, eu não sabia viver. E eu percebi que eu ia precisar romper muitas barreiras. Eu ia precisar trilhar um caminho muito longo para organizar toda aquela bagunça que eu mesma tinha me permitido vivenciar. Só que eu tomei uma decisão importante. Eu decidi que eu queria viver, mas viver uma vida que valesse a pena. Viver uma vida de realização, viver uma vida de satisfação, viver uma vida prazerosa, viver uma vida feliz, viver uma vida próspera e me dar tudo aquilo que eu achava que eu merecia. E eu conheci alguns trainers que foram me ajudando nesse caminhar. Eu tive alguns mentores durante a minha vida que foram me ajudando nesse caminhar. E eu fui como se estivesse com um grande quebra-cabeça, tendo que encaixar pecinhas miúdas para ir formando a vida que eu queria construir para mim. E eu tive que começar a dizer não para muitas coisas, mas eu tive que me dedicar a conhecer muitas coisas também, a mexer em muitas feridas, a olhar para muitas áreas da minha vida que estavam abandonadas. Eu tive que deixar muitas pessoas para trás. Pessoas que não me faziam bem. Pessoas que eram abusivas comigo. Mas eu entendi que quando uma árvore é forte, não é qualquer ventinho que derruba. Qualquer ventinho vai derrubar algo que é muito fraco. E eu percebi o quanto eu era fraca, e não era só fisicamente. Eu era muito frágil. Eu era tão frágil como uma taça de cristal que qualquer coisinha quebra. Mas eu precisava fazer essa taça de cristal se transformar uma rocha. Que pode vir um mar pesado, pode vir um chumbo grosso. E essa rocha vai estar lá firme. Mas não uma rocha sem sentimentos. Não uma rocha sem emoções. Não uma rocha fria. Uma pessoa que se permite, sim, ter sentimentos, que se decepciona, que sente tristeza, que sente alegria, que vibra de felicidade, que comemora quando coisas boas acontecem. E eu decidi, eu determinei. Eu me olhei no espelho e eu falei: eu vou construir uma vida de alto valor para mim porque eu mereço. Eu sou filha de Deus, eu sou amada por Deus e Ele me trouxe para esse mundo para construir grandes coisas. Então, foi naquele momento, depois do diagnóstico do burnout, que eu tomei essa decisão de construir uma vida de alto valor para mim. E que eu comecei a trilhar cada caminho. Só que a primeira coisa que eu fiz foi me preparar cuidando da minha espiritualidade. Porque quando o nosso espírito está conectado com Deus, com algo maior, com a força da criação, ele se torna mais forte. E as coisas foram aparecendo na minha vida, as coisas foram acontecendo na minha vida. E eu fui olhando para as oportunidades. Eu não vou dizer aqui para você que foi fácil, porque não foi.
Foi difícil, foi doloroso, mas valeu a pena cada mexida em cada ferida. Porque uma ferida ela não cicatriza sozinha. Nós precisamos olhar para aquilo que está nos causando dor. Nós precisamos entender qual é o ponto que está causando essa dor. Para aí sim, a gente ser cirúrgico, a gente ser assertivo. E eu tive que fazer isso comigo mesma. E eu tive que dizer muito não. E eu tive que fazer muitas escolhas, eu tive que tomar muitas decisões. E a partir deste momento, em cada decisão que eu ia tomando, em cada escolha que eu ia fazendo, em cada momento em que as coisas estavam melhorando na minha vida, eu estava vibrando, eu estava torcendo, eu estava feliz. E eu sabia que o meu caminho, ele era um caminho lindo, era um caminho iluminado, era um caminho florido. Mas que até chegar nesse caminho lindo, iluminado e florido, eu tinha que passar pelo deserto, eu tinha que passar pelas águas barrentas, eu tinha que passar por aquelas dificuldades todas. Porque só quando a gente tem coragem de olhar para o nosso passado, para ressignificar as dores que nós sentimos lá, é que nós conseguimos melhorar a nossa vida no presente. E quando a gente melhora a nossa vida no presente, o futuro vai ser melhor ainda. Só que é preciso determinação, dedicação e escolha. E passar pelo processo. Como essa minha mentorada que eu citei. Ela está passando pelo processo com firmeza, com decisão, com coragem, com determinação. E eu estou segurando a mão dela. E ela sabe que ela não está sozinha nesse mundo. Mas não é a gente se isolar do nosso sistema familiar ou a gente repudiar esse sistema familiar. É sim a gente honrar esse sistema familiar e entender que eles fizeram o melhor com os recursos que eles tinham. Não é julgar o nosso sistema familiar. É perdoar, honrar e saber que nós podemos fazer diferente. Mas não é porque a gente não vai fazer igual a eles que a gente vai fazer o oposto deles. Não. A gente vai escolher o nosso caminho, escolhendo o que é melhor para nós, o que nós queremos para a nossa vida. E assim nós vamos trilhando o nosso caminhar até chegar onde nós nos determinamos, que é um caminho de clareza, um caminho iluminado, um caminho florido, o caminho que nós escolhemos para a nossa vida. E a partir daí entender, porque as pessoas que estão próximas a nós, elas falam muito sobre nós também. Só que hoje nós vivemos num mundo de relações rasas, onde as pessoas querem resultados rápidos, verdadeiros efeitos miojo, em 3 minutos está lá pronto. Mas nada na vida acontece assim. Até o sucesso acontece de repente, é verdade. Só que depois de você ter trilhado o caminho, de você ter passado pelos desafios que você precisa. Vamos pegar um atleta que vai para as Olimpíadas. Ele treina muito, por 4 anos, para participar das eliminatórias, para saber se ele está preparado para ir para uma Olimpíada, onde ele vai lidar com os melhores do mundo. Se ele não tiver um bom preparador físico, se ele não treinar muito para isso, ele não vai chegar e atingir o objetivo dele de ir para uma Olimpíada. E por que nós achamos que a nossa vida não precisa de treino, que a gente não precisa de conhecimento? Gente, quanto mais eu aprendo, mais eu percebo quão pouco eu sei. E mais eu quero aprender, e mais eu quero me conectar com pessoas. Mas ter conexões rasas, para mim, não vale a pena. Eu quero conexões profundas. Pessoas verdadeiras. Pessoas que estejam dispostos a entrar
no jogo do dar e receber. Porque esse é o melhor jogo que tem. É quando você dá e você recebe. Porque nós temos uma lei universal que é essa lei do dar e receber. Deus nos deu a vida, Ele nos dá amor. E Ele deixa por nossa conta o nosso trilhar de caminhos. Ele só interfere na nossa vida quando nós pedimos ajuda para Ele, quando nós estendemos a mão. E muitas vezes, eu já passei por isso, eu cheguei num ponto em que eu achei que eu estava sozinha no mundo e que eu não tinha coragem de pedir ajuda para ninguém. E quando alguém me oferecia ajuda, a minha resposta era sempre não. Porque eu estava tão cansada de levar tanta rasteira que eu achava que era melhor assim. Só que ninguém vive sozinho, nós dependemos, nós estamos no ecossistema onde pessoas dependem de pessoas, onde a inteligência artificial ela veio para somar com a nossa vida, mas sozinha ela não faz nada, porque ela também é programada por pessoas. E a melhor coisa do mundo é quando nós entendemos que esta questão do dar e receber é muito bom. A gente pode ser vulnerável, sim, com as pessoas certas, quando nós estamos conscientes de quem nós somos, do que nós queremos, quando nós nos autoconhecemos, entendemos quem somos nesse mundo e nos preparamos para escolher as pessoas com quem nós queremos nos relacionar. Porque sim, até isso nós temos o direito de escolha. Nós não somos obrigados a nos relacionarmos com qualquer pessoa. Nós temos o direito e a liberdade de escolher com quem nós queremos nos relacionarmos. Mas muitas vezes a gente não exerce essa liberdade por causa desta castração a qual nós fomos submetidos. É quase que um sequestrado num cativeiro que não pode nada. Muitas pessoas vivem essa vida e não têm consciência de que tiveram a sua identidade sequestrada, a sua liberdade privada. E não exercem o seu direito porque se conformaram com isso. Tem muita gente aceitando que outras pessoas ditem as regras da sua vida. E digam o que você pode, o que você não pode, o que você deve aceitar, o que você não deve. E está na hora de dar um basta nisso. E de entender que a sua liberdade, se Deus, que é o nosso Pai, o nosso Criador, deu a liberdade para nós decidirmos o que nós queremos nesse mundo, ninguém mais tem o direito de dizer que nós podemos ou que nós não podemos algo. E a gente tem que ter cuidado, porque dentro do nosso próprio sistema familiar também existe inveja, também existe pessoas que querem que você fique na lama. E a gente tem que ter cuidado quando a gente tenta salvar alguém, e essa é a pior coisa que alguém pode querer fazer, é salvar alguém. Porque essa pessoa que está lá, às vezes, gritando por socorro, ela não quer ser salva. Ela quer te levar para o lugar onde ela está. Ela quer que você esteja ali, naquele mundo raso em que ela está. Naquela areia movediça mesmo. Ela não quer sair de lá, ela quer te levar para lá. E aí é onde eu falo sempre que quando você está consciente, você tem a percepção. Porque ajudar uma pessoa que você não tem preparo para, pode acabar com a sua vida. O próprio Corpo de Bombeiros fala sobre isso. Não tente salvar uma pessoa que está se afogando. Chame alguém do Corpo de Bombeiros. Alguém especializado em salvar uma pessoa que está se afogando. Porque se você entrar naquele local onde aquela pessoa está se afogando, você pode morrer junto com ela. Ou ela pode se salvar e te matar. Porque o desespero daquela pessoa é tão grande que ela não se dá conta do que ela está fazendo. Ela perdeu a consciência. E a neurociência explica isso. Quando nós estamos em situações de extremo nervosismo, nós perdemos a nossa racionalidade. E às vezes a pessoa não faz isso por mal. Ela faz porque ela perdeu a racionalidade dela.
E essas pessoas que são abusivas e tóxicas e que são capazes de coisas ainda mais graves, elas dão sinais o tempo todo. Só que nós, por estarmos num ato inconsciente, não percebemos. Porque nós estamos olhando para a dor, para o sofrimento. Aquela situação está ruim, mas a gente não consegue sair dali. E eu quero trazer uma história de uma outra pessoa que estava num relacionamento afetivo abusivo, onde a pessoa agredia tanto emocionalmente como fisicamente, e ela não sabia como sair daquele relacionamento. E chegou um ponto que essa pessoa queria tirar a própria vida. Em uma live que eu fiz, a pessoa deixou uma mensagem para mim depois: eu vou tirar minha vida. Imediatamente chamei essa pessoa e falei: por que você quer tirar sua vida? Porque eu não aguento mais sofrer. E quando eu fui entender, essa pessoa estava vivendo uma relação abusiva. E eu ajudei ela a sair dessa relação. Porque ela não tinha recursos internos, ela não sabia como fazer, ela não sabia o que fazer para dizer não para aquela situação de violência. E hoje essa pessoa está viva, está bem, está feliz. E ela se libertou do abusador. Só que todo abusador, manipulador, também são pessoas doentes. Essas pessoas tóxicas, elas também são pessoas adoecidas. E a doença delas, elas querem passar para você. E elas vão, muitas vezes, tentar te prender, tentar te castrar, porque a insegurança dela é tão grande, tão forte, que ela vai tentar transferir tudo isso para você. E colocar como se você fosse culpado por ela sentir o que ela sente. Porque nem ela sabe o que fazer com tamanha dor. Só que você não é obrigada a ficar numa relação como essa. E quantas pessoas acabam perdendo a própria vida por estar em relações tóxicas e abusivas? O índice de gente que perde a vida por causa disso é muito grande. Existem muitas pessoas adoecidas por esse mundo, mas elas não têm consciência. E o que eu quero que hoje é trazer para você esta conscientização de quanto que um emocional saudável é importante, o quanto cuidar de nós mesmos é importante, quanto olhar aqui para dentro é importante. Porque se eu não tivesse feito isso, eu já estaria morta. Porque eu estava caminhando para o abismo da morte. Eu não tinha consciência disso. Eu tinha uma ânsia inconsciente de morte, porque eu sentia dor, tristeza, infelicidade, e eu não sabia o que fazer com tudo isso. Só que a partir do momento em que eu comecei a cuidar de mim mesma, em que eu disse não para a morte e sim para a vida, foi a hora que tudo mudou. Foi a hora que o meu jogo mudou. E hoje eu ajudo outras pessoas a sair do lugar onde eu estive, porque eu tenho recursos para ajudar estas pessoas a construir uma vida de alto valor. Uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida de paz, uma vida de leveza. Só que não é, como diz o Zeca Pagodinho, deixando a vida me levar, que a sua vida vai melhorar, não. A sua vida vai melhorar a partir do momento em que você tomar posse dela e se auto-resgatar, cuidando de si mesmo e se enxergando como alguém de valor. Hoje eu uso muito o arquétipo do diamante e eu falo que eu sou uma pessoa rara e preciosa, porque hoje é assim que eu me considero. Mas nem sempre foi assim. E eu faço questão de trazer o meu exemplo para você entender. Mas eu tive que passar por muitas questões. E que resolver muitos conflitos também. Conflitos do quê, Denise? Conflitos internos, conflitos que eu tinha comigo mesma. E dizer, às vezes, não para mim mesma. E falar, isso é incongruente, não faça. Isso aqui não vai ser bom para você, não faça. Não vá por esse caminho aqui que não vai ser bom para você, vamos por esse caminho aqui. Eu tive que cuidar da minha criança, que era ferida. Eu tive que cuidar da minha adolescente.
Eu tive que sair daquela fragilidade do cristalzinho e me tornar uma pessoa forte. Mas não forte fisicamente. Se quiser também. Mas principalmente forte emocionalmente. Onde você tem o poder de escolha, onde você diz sim para o que você considera que é bom para você. Mas se chegar um dado momento que você perceber que aquilo não está sendo bom, você toma decisões rápidas. Porque você está em alta performance. Mas alta performance do que, Denise? Alta performance de si mesmo. Você está vestido de você. Você tomou o poder da tua vida. E você sabe que você pode escolher tudo aquilo que você quiser. E é isso que eu quero que você entenda e que você faça. Porque eu já passei por esse lugar e eu sei o quão é desagradável. E hoje, muitas pessoas estão por aí dizendo, faça isso, faça aquilo, que a sua vida vai mudar assim, ó, instantâneo. Não vai. É todo um trabalhar. Você imagina, às vezes a pessoa passa 30, 40, 50, 60 anos ou mais vivendo uma vida ruim, uma vida negativa. Você acha que do dia para a noite a sua vida vai se transformar? Ela vai melhorando gradativamente, mas a gente tem que se trabalhar todo santo dia. Só que quanto mais recursos você tem para viver, para fazer escolhas, para ser uma pessoa mais saudável, para cuidar mais de você e ser uma pessoa que se ama, que se respeita, que se valoriza, que se admira, que se olha no espelho, nos olhos, que conversa consigo mesmo, quanto mais você tem intimidade com o seu eu, quanto mais você cuida de si, mais você está vestida de si mesmo e mais você afasta de você essas pessoas abusivas e tóxicas. E você vai para uma crescente na sua vida. E você consegue muitas coisas boas, porque a prosperidade não é só dinheiro. A prosperidade é também dinheiro. E nós também merecemos ter uma vida confortável. Mas a prosperidade, antes de tudo, é você ter um emocional saudável, você ter um físico saudável, é você ter uma família saudável, é você ter cuidados consigo mesmo. E assim, quando você está alimentado de si mesmo, você consegue trazer o seu melhor para o mundo e você automaticamente se conecta com pessoas que estão com a mesma energia que você. E você afasta essas pessoas que estão com a energia baixa, nos sentimentos de negatividade, de toxicidade. E todas as vezes que a gente se aproxima de pessoas que não são saudáveis, a pergunta que você deve se fazer sempre é: o que eu tenho para aprender com essa situação ou com essa pessoa? Por que que eu me conectei com essa pessoa? O que em mim precisa ser melhorado para que eu não me conecte mais com pessoas desse nível? E você ouvir a resposta que vem de dentro de você, porque não é o mundo que vai te dar respostas, é você mesmo. Nós somos seres extremamente talentosos e poderosos. Só que muitas vezes a gente enterra os nossos talentos pela falta de confiança em nós mesmos. A gente atrai coisas ruins e a gente faz coisas ruins porque nós não confiamos em nós mesmos. A autoconfiança é primordial para tudo que for fazer. Quando eu entrego o poder de decisão da minha vida na mão do outro, eu estou dizendo, faça comigo o que você quiser, eu tenho pouco valor. E quando eu fui tomando consciência disso, eu passei a escolher nos lugares o que eu queria comer, não o que os outros queriam que eu comesse. O que eu queria vestir, não o que os outros queriam que eu vestisse. Isso é resgatar o seu poder. É você tomar as decisões daquilo que você quer para a sua vida. É você fazer escolhas que são boas para você. Respeito, amor, valorização, vem de dentro para fora. É a nossa energia que passa isso para o resto do mundo. Essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês hoje.
E qualquer coisa, deixa o teu comentário aqui embaixo. Pode me chamar no direct do Instagram também, que é @dbdenisebarros. Eu estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida inerente a esse assunto, que é um assunto muito, muito, muito importante, que precisa ser bem cuidado. Hoje eu teria uma convidada aqui, mas infelizmente ela adoeceu e não pôde estar aqui comigo. Mas eu precisava trazer essa mensagem para vocês. E eu espero que você prospere muito, que você cresça muito e que você seja realmente uma pessoa muito forte, muito decidida, muito determinada a fazer a sua vida ser rara e preciosa. Uma vida de alto valor, uma vida que vale a pena ser vivida, porque é o que você merece. E isso eu falo para homens e mulheres, porque aqui não tem distinção de sexo. Até o próximo DBcast.